Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Então vamos lá darmos início ao resumo do filme. Carga Explosiva 3. A última tarefa de Frank Martin é proteger Valentina, a filha de um oficial ucraniano, enquanto seu pai pensa sobre o que fazer com 3 barcos carregados. Frank precisa proteger a mulher e impedi-la de se afastar muito de seu veículo, ou evitar o de detonar os que os dois estão usando. O ex-soldado Frank trabalha como mercenário transportando cargas de um lugar para o outro, sem fazer perguntas sobre o que está levando. Quando ele descobre que sua próxima entrega é uma mulher, decide ir contra todas as regras. Frank Martin é um motorista altamente qualificado, conhecido apenas como. O personagem título é um ex-oficial das Forças Especiais que, com sua antiga liderança e pelas memórias de seu passado, agora vive na costa mediterrânea francesa com uma carreira. Ele transportará qualquer coisa, sem perguntas, do ponto A ao ponto B, sempre no horário, e é conhecido como o melhor do ramo. Ele segue 3 regras ao transportar. Regra 1. Sem novos negócios. Quando é um acordo. E regra 2. Sem nomes. E regra 3. Não abre o pacote. Frank foi contratado para transportar 3 homens, 254 quilos. Quando não 3, mas 4 homens entram em seu carro, saídos de um abanco. Frank se recusa a se mover, mantendo-se firme na regra 1. Depois que um membro do grupo se vai pelos outros, Frank sai com os restantes. Na entrega ao seu destino, ele dá novo a Frank para dirigir mais longe da cidade. Ele recusa o acordo, novamente aderindo à regra 1. Os homens escapam em outro carro e Frank vai embora. Frank retorna à sua mansão no sul da França e descobre pelo noticiário que ele foi pego depois de seu carro de fuga em uma perseguição. Mais tarde, o inspetor de polícia local Tarcone, por acaso é um conhecido próximo, chega para questionar Frank sobre o, já que sua marca e modelo de carro eram os mesmos usados no. No entanto, apesar de suas suspeitas sobre o envolvimento de Frank, Tarcone não tem provas concretas sobre o, devido a Frank limpar o carro e mudar a placa, e deixa sua vila.
Frank é então contratado para entregar um pacote a um americano conhecido apenas como Hal Street. Durante o caminho, ele percebe que algo está se movendo, mas ele se recusa a abrir a bolsa devido à regra 3. Ao trocar um pneu na estrada na França, ele quebra uma de suas regras e abre o pacote que foi colocado no porta-malas no ponto A. Ele descobre que é realmente uma mulher, e ele faz e dá a ela uma garrafa de suco. Ele entrega-o conforme prometido ao ponto B. Hal Street sugere que Frank transporte uma pasta para o novo carro. Frank relutantemente aceita o trabalho. Ele pega a pasta e sai. No caminho, ele para em um posto de gasolina para comer e descansar um pouco, mas a maleta acaba sendo uma que destrói o carro de Frank no estacionamento, mas o deixa. Frank retorna à residência de Hal Street com uma vingança, despachando vários de seus capangas e depois levando o carro para fugir apenas para encontrar o pacote. Há uma cadeira no banco de trás. Mais tarde, ele retorna para sua casa e o que lhe diz que o nome dela é Lai. No dia seguinte, Tarcone chega novamente e faz as perguntas habituais apresentando uma placa. E aqui de que uma mulher dirige um Mercedes. Lai apoia o álibi de Frank, deixando Tarcone sem provas novamente, que não percebeu que a luz dianteira do carro estava quebrada. No entanto, depois que ele sai, sobre a casa de Frank, e Frank e Lai mal conseguem escapar. Da casa para o esgoto. Sejam bem-vindos ao canal. Só para lembrá-los que só fazemos resumos de conteúdo sobre filmes. Quem não é inscrito já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like e seja bem-vindo. Nadando para longe da casa antes que ela completamente, eles se escondem em um apartamento na cidade, mas Tarcone os encontra e os leva à delegacia para interrogatórios sobre a casa de Frank. Na delegacia, Frank e Lai são capazes de desviar as perguntas de Tarcone, e ela consegue se infiltrar no computador de Tarcone para acessar informações sobre Hal Street. Nadando para longe da casa antes que ela completamente, eles se escondem em um apartamento na cidade. Mas Tarcone os encontra e os leva à delegacia para interrogatórios sobre a casa de Frank. Na delegacia, Frank e Lai são capazes de desviar as perguntas de Tarcone, e ela consegue se filtrar no computador de Tarcone para acessar informações sobre Hal Street. Ela diz a Frank que Hal Street possui 2 contêineres cheios de, incluindo seu próprio pai e família, e planeja levá-los. Só um tempinho, galera.
Lai e Frank vão ao escritório de Hall Street para encontrar o registro de remessa que identifica os contêineres. No entanto, Hall Street revela que a família de Lai não está nos contêineres. Na verdade, seu pai é o homem responsável pelas pessoas, Tarcone, que estava seguindo Frank. Chega ao escritório. Hall Street e o pai de Lai acusam Frank de levar Lai e tentar. Incapaz de provar o contrário, Tarcone prende Frank e tranca na delegacia. Na estação, Frank faz o possível para explicar a situação a Tarcone. Tarcone concorda em ajudar na fuga de Frank, como seu. Frank então rastreia-os até as docas, onde carregam os contêineres em caminhões. No entanto, Frank é visto e é forçado a abrir caminho através dos guardas, não conseguindo parar os caminhões. Ele então um avião e em um dos caminhões, acabando com Hall Street e vários de seus capangas. Depois de sair do caminhão, Frank é pego pelo pai de Lai. No entanto, Frank é salvo quando Lai em seu próprio pai. Depois, Tarcone chega com a polícia e eles resgatam as pessoas presas e Frank e Lai ajudam a carregá-los nas. Quando o filme termina, Frank Martin se transporta para clientes desconhecidos. É solicitado a mover um que logo começa a se mover. E surge. O ex-operador das forças especiais Frank Martin vive o que parece ser uma vida tranquila ao longo do Mediterrâneo francês, contratando-se como um mercenário transportador que move mercadorias de um lugar para outro, sem perguntas, realizando tarefas misteriosas e às vezes em seu BMW. Frank adere a um conjunto de regras que ele nunca quebra. Regra 1. Nunca altere o acordo. Regra 2. Sem nomes. Frank não quer saber para quem está trabalhando ou que está transportando. E regra 3. Nunca olhe na embalagem. O mais novo transporte de Frank não parece diferente dos inúmeros que ele fez no passado. Ele foi contratado por um americano conhecido apenas como Hall Street para fazer uma entrega. Mas quando Frank para ao longo da rota, ele percebe que seu pacote está se movendo. A regra 3. Frank olha dentro da bolsa, descobrindo que é uma mulher. E Frank as suas outras duas regras, que compõem seu código básico de sobrevivência, também falha rapidamente. Ele e seu novo companheiro em uma estrada que leva a segredos, complicações e a última coisa que Frank esperava acreditar, que as regras são feitas para serem quebradas. Frank Martin mudou-se do sul da França para Miami, Flórida, com um favor. Ele se torna um motorista temporário para a família Beans. Só um tempinho, galera.
casamento de Jefferson e Audrey Beams. Está sob grande devido às demandas de seu trabalho governamental de alto nível. Frank se relaciona com seu filho, Jack, a quem ele leva de e para a escola em seu novo Audi. Mais tarde, uma Audrey um tanto aparece na casa de Frank e tenta, mas ele a manda para casa. Frank se prepara para a chegada do inspetor Tarcone, seu amigo detetive da França, que veio passar as férias na Flórida com Frank. Quando Frank leva Jack para o médico, ele percebe mal a tempo que o substituíram o médico e a recepcionista. Uma longa irrompe entre os vilões, liderados por Lola e o Frank. Frank consegue escapar com Jack, mas assim que chegam à casa de Jack, ele recebe um telefonema informando que ele e Jack não estavam na de um capaz do carro. Frank a deixar Lola entrar no carro. Eles aceleram com Jack. Muitos carros da polícia que os perseguem. Eles chegam a um armazém. Sejam bem-vindos ao canal. Só para lembrá-los que só fazemos resumos sobre conteúdos de filmes. Quem não é inscrito já se inscreva, ative o sininho e deixe seu like e seja bem-vindo. Onde Frank conhece Diane, o líder da operação. Frank é ordenado a sair sem Jack. Ele descobre um preso ao carro e consegue removê-lo antes do fim. Jack é devolvido à sua família após o de um resgate. Mas sem que eles e Frank saibam, Jack foi com um que acabará com qualquer um que esteja bem. Suspeito por todos, exceto Audrey, de ser um dos Frank rastreiam dos falsos médicos. Jimmy, com a ajuda de Tarcone, Frank finge Jimmy com o mesmo que e o deixa escapar. Dimitri entra em e corre para obter a tipo, com Frank seguindo atrás. Frank acaba com Dimitri, mas quando Frank se recusa a negociar com ele, o médico encarregado pela janela do trânsito, Frank consegue recuperar apenas um. Frank volta para a casa dos Beans e conta a Audrey o que está acontecendo. Ele usa-o em Jack. Enquanto isso, Jefferson, diretor da Política Nacional de Controle, se dirige aos chefes de muitas organizações de todo o mundo em uma conferência. Frank dirige até a casa de Diane, que decide em si mesmo o restante como precaução. Depois de despachar os muitos capangas de Diane, Frank tem o arquivilão sob a mira de um. Diane explica que um cartel de colombiano está para ele se livrar de seus inimigos e que Frank não pode, pois sua tornaria o inutilizável. Então uma Lola aparece, levando a um impasse mexicano.
Só um tempinho, galera.
deixa Lola para lidar com Frank. Frank finalmente consegue encontrar em uma prateleira. Frank rastreia Gianni, que está fugindo em seu helicóptero para um jato que o espera. Usando o Lamborghini da garagem de Gianni, Frank acelera para o aeroporto e embarca no jato de Gianni, dirigindo para a pista e subindo no trem de pouso do jato. Frank entra em seu interior do avião e confronta Gianni, que aponta uma para ele. Quando eles lutam por ele, uma acaba com o piloto e o avião se vai no oceano. Frank para Gianni, deixando-o enquanto preserva em seu sistema. Então seu prisioneiro e a si mesmo para fora do avião. Os barcos vêm para buscá-los. Os Beans recebem. Quando Frank os visita antes de entrar no quarto, ele os vê com Jack, que está com ele. Ele silenciosamente volta para seu carro, onde Tarcone está esperando. Ele deixa seu amigo no aeroporto, sozinho. Frank recebe um telefonema de um homem que precisa de um transportador. O transportador Frank aparece em Miami, Flórida, e está no ocorrido do filho de um poderoso oficial dos Estados Unidos. No entanto, ele é levado a parar por estar a 75 pés do carro. Johnson desafia Frank a dar mais um passo, mas Frank foge. Enquanto Tarcone e os policiais perseguem o trem, eles veem Frank subir em cima do trem e subir de volta ao seu carro. Johnson separa os táxis para que a seção de Frank se afaste deles. Frank consegue dirigir seu carro do topo do trem até a cabine onde Johnson e Valentina estão. Frank então sai para pega em Johnson. Ele tenta em Frank com uma, mas Frank a retira e continua. Johnson pousa no carro e Frank pega a chave para remover sua. Johnson entra e solta do carro antes que ele se vá do trem. Ele então percebe que deveria ter ficado com o carro, já que fica a 75 pés dele. Johnson se vai fazendo que o trem pare. Frank encontra Valentina e a beija. Tarcone os resgata e liga para Vasley, dizendo-lhe que sua filha está segura. Vasley rasga o contrato e o navio desde o início é visto pela polícia. Algum tempo depois, vemos Frank e Tarcone pescando novamente no oceano. Tarcone observa que Frank está mudando e vemos que Valentina está com eles, tomando sol no barco. O filme termina com Valentina dizendo a eles o que ela quer comer. E chegamos ao fim do resumo, espero terem gostado. Quem não é inscrito já se inscreva no canal, ative o sininho e dê seu like e até a próxima.
Imagine por um momento que você está numa situação onde cada segundo, cada decisão, pode determinar o destino de dezenas, talvez centenas de vidas. Você se encontra no centro de uma cadeia de eventos que parecem ter sido planejados por forças que vão muito além do seu controle, onde o tempo é seu inimigo mais implacável. Nesse cenário, não há espaço para vacilação, pois um único erro pode transformar tudo em destruição. É exatamente esse o peso que Frank Martin carrega nesta história, uma corrida contra o relógio que mistura ação, tensão e uma dose de sobrevivência pura. Aqui, o que está em jogo não é apenas uma missão comum, mas o equilíbrio delicado entre a razão e o instinto, entre a razão e o caos que se instala quando vidas humanas, interesses políticos e uma ambiental se entrelaçam de forma tão. A situação é quase surreal, como uma teia de eventos que se desdobram uma cidade que parece estar à beira de um colapso. 3 barcos carregados de resíduos tóxicos, com potencial de causar uma devastação irreversível, estão à beira de uma explosão que poderia transformar tudo ao redor em cinzas. Cada uma dessas embarcações representa uma peça de um quebra-cabeça L, uma escolha que, se não for feita com precisão, pode desencadear uma reação em cadeia de destruição. Nesse cenário, o protagonista, Frank Martin, não é apenas um simples homem de ação. Ele é o fio que sustenta a esperança de que tudo não desmorone. Sua missão é clara, mas impossível de ser cumprida sem o maior de seus desafios, manter Valentina sob controle. Uma mulher imprevisível, cínica, marcada por cicatrizes internas tão profundas quanto as externas, que parece estar à beira de um colapso emocional e físico. A dinâmica entre eles é carregada de uma tensão quase palpável. Enquanto Frank tenta manter a serenidade e a frieza exigidas por uma missão dessas proporções, Valentina representa o caos, a irracionalidade que tudo que foi cuidadosamente planejado. Cada movimento que ela faz, cada palavra que diz, pode ser a faísca que acende uma explosão de proporções catastróficas. E o que torna tudo mais intenso é o fato de que, nesse jogo de vidas, o tempo é o inimigo mais. O som de sirenes ao longe, o cheiro de diesel impregnando o ar, o peso das decisões que precisam ser tomadas rapidamente. Tudo isso cria uma atmosfera carregada, como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra eles. A sensação de estar numa corda bêbada, prestes a cair a qualquer momento, domina cada cena. Cada decisão de Frank é uma aposta de alto risco, uma tentativa de evitar que as emoções descontroladas de Valentina levem à tragédia. A história não é apenas uma narrativa de ação ou uma disputa contra o tempo. Ela também revela os limites humanos, a linha tênue entre a coragem e a loucura, o sacrifício e a desistência. Nesse contexto, fica evidente que a maior resistência muitas vezes não é contra o inimigo declarado, mas contra os próprios impulsos, medos e dúvidas que surgem no momento mais crítico. É uma batalha interna que se desenrola silenciosamente, enquanto o mundo lá fora pode estar desmoronando a qualquer instante. Ao contemplar essa situação, fica claro que a essência dessa história está na complexidade das escolhas humanas em situações extremas. Não há heróis ou vilões absolutos aqui, apenas pessoas lutando por um fio de esperança em meio ao caos. E essa luta, muitas vezes invisível, revela o quanto somos vulneráveis diante das forças que nos cercam, forças que podem estar dentro de nós mesmos ou no ambiente ao nosso redor. A narrativa desafia a nossa compreensão de coragem, lealdade e o limite do sacrifício, convidando-nos a refletir sobre até onde iríamos para proteger aquilo que realmente importa, e até que ponto podemos resistir às nossas próprias emoções quando a sobrevivência está em jogo. Afinal, em um mundo onde o futuro de uma nação pode depender de uma única decisão, tudo o que nos resta é confiar na força da esperança e na coragem de quem se dispõe a enfrentar o impossível. Ao aprofundar na complexidade de uma situação de alta tensão como essa, é importante reconhecer que o verdadeiro desafio muitas vezes reside na gestão do próprio medo. Quando a pressão aumenta a ponto de quase sufocar, a capacidade de manter o controle emocional se torna uma habilidade essencial, quase uma invisível que pode determinar o sucesso ou fracasso da missão. O medo, se não for canalizado adequadamente, pode transformar-se em uma força destrutiva, levando a decisões impulsivas, que, por sua vez, podem comprometer toda a operação. Nesse cenário, a resistência mental de Frank não se limita apenas ao preparo físico ou à perícia técnica, mas também à sua força interior de resistir às próprias emoções. Ele precisa transformar a ansiedade em foco, a insegurança em determinação. Essa transformação exige uma disciplina que transcende a técnica, uma maturidade emocional que,
muitas vezes, só é adquirida na linha de frente de situações extremas. A partir dessa perspectiva, é possível perceber que o gerenciamento do medo funciona como uma espécie de escudo invisível. Assim como um escudo de ferro protege o guerreiro a capacidade de manter a calma protege o cérebro de tomar decisões precipitadas. Para isso, Frank deve desenvolver uma espécie de autoconhecimento profundo, uma leitura constante de seus próprios sinais internos. Cada respiração, cada ritmo cardíaco, cada pensamento obsessivo, tudo isso precisa ser monitorado e dirigido. Essa vigilância interna, que parece quase uma meditação de alta intensidade, é o diferencial entre uma ação planejada e uma resposta instintiva que pode ser fatal. Cada pequena vitória nesse aspecto reforça sua resistência diante do caos, tornando-o mais preparado para enfrentar as adversidades que surgem inesperadamente. Outro aspecto que muitas vezes passa despercebido é a importância da empatia silenciosa nesse tipo de missão. Apesar do cenário de confronto e risco, Frank não age apenas com a frieza de um. Ele precisa, sobretudo, entender as motivações, as emoções e até mesmo as fragilidades de Valentina, mesmo que ela própria ignore ou negue esses aspectos. Essa compreensão profunda é uma ferramenta poderosa, capaz de antecipar ações e evitar conflitos desnecessários. Quando se conhece o adversário, ou neste caso, a pessoa que está ao seu lado, torna-se possível estabelecer uma conexão que vai além do óbvio. Essa conexão, muitas vezes, é o diferencial que impede que uma simples crise emocional se transforme em um desastre de proporções irreversíveis. Afinal, a compreensão empática funciona como um fio invisível que mantém as pessoas unidas, mesmo nos momentos mais difíceis, lembrando que uma relação de confiança pode ser o maior aliado em uma corrida contra o tempo. Ademais, há uma dimensão que muitas vezes escapa ao olhar superficial, o impacto psicológico de se estar à beira do limite constante. Não se trata apenas de lidar com o imediato, mas também de administrar a ansiedade de um futuro incerto, a sensação de impotência diante de um cenário que parece cada vez mais desmoronar. Essa batalha interna é uma guerra silenciosa, onde a mente tenta encontrar mecanismos de defesa para evitar o colapso emocional. Algumas dessas estratégias podem incluir a racionalização do medo, a busca por pequenos focos de esperança ou até mesmo a criação de rotinas mentais que reforcem a sensação de controle. Esses pequenos atos de resistência mental funcionam como âncoras que sustentam o espírito diante do mar revolto de emoções negativas. Eles também reforçam a ideia de que, mesmo nas condições mais adversas, é possível manter uma centelha de esperança acesa, uma fagulha que pode se transformar em uma chama de resistência. Por fim, tudo isso reforça que o verdadeiro teste de resistência não está apenas na força física ou na habilidade técnica, mas na capacidade de manter a integridade emocional diante do caos. Cada decisão que se toma sob pressão revela o caráter de uma pessoa, expondo suas vulnerabilidades, ao mesmo tempo, sua força. A resistência emocional, nesse contexto, é uma ponte que conecta o instinto de sobrevivência à racionalidade, garantindo que as ações sejam guiadas por uma mente clara, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa dimensão, muitas vezes negligenciada, mostra que o maior inimigo pode estar dentro de nós mesmos. Enfrentá-lo é uma batalha que exige coragem, autoconhecimento e uma determinação inabalável. Afinal, numa missão de tamanha responsabilidade, a vitória não se mede apenas pelo sucesso externo, mas também pelo domínio interno, pela capacidade de permanecer íntegro mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Ao pensar na resistência emocional, é fundamental compreender que ela não surge do nada, mas é cultivada por práticas contínuas de autoconhecimento e disciplina mental. Diferentemente do que muitos pensam, não é uma qualidade inata, mas uma habilidade que pode ser treinada de diversas formas. Uma técnica pouco explorada, porém extremamente eficaz, é a prática de observação consciente dos próprios pensamentos, emoções e momentos de relativa calma. Dessa forma, quando a crise chega, o cérebro já está habituado a reconhecer sinais de ansiedade, medo ou impulsividade, podendo ativar mecanismos de contenção antes que esses sentimentos dominem a situação. É como treinar um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte e resistente ele fica. Assim, aprender a identificar padrões emocionais e a renunciar ao impulso de reagir automaticamente é uma estratégia que fortalece a resistência interior de forma duradoura. Outra perspectiva importante está na construção de uma narrativa interna
que favoreça a resiliência. Nesse contexto, a forma como interpretamos os eventos de crise pode atuar como um escudo ou uma porta de entrada para o descontrole emocional. Se, por exemplo, condicionamos nossa mente a encarar obstáculos como desafios temporários e não como existenciais, conseguimos manter o foco na solução e não na derrota. Nesse sentido, a prática de reformulação cognitiva, que consiste em reestruturar pensamentos negativos para uma visão mais equilibrada, é uma ferramenta poderosa. Imagine que, ao invés de pensar "vou falhar e tudo vai desmoronar", a mente treinada para refletir "este é um momento difícil, mas tem recursos para manter o controle". Essa mudança de perspectiva atua como uma ponte que conecta a vulnerabilidade ao sentimento de domínio, fortalecendo a resistência emocional de forma duradoura. Além disso, é imprescindível reconhecer que um dos maiores inimigos da resistência mental é o desgaste acumulado. Assim como uma corda que é constantemente tensionada corre risco de se romper, a mente também precisa de pausas estratégicas para se recarregar. Nesse ponto, práticas de mindfulness ou meditação se revelam aliadas fundamentais. Elas ajudam a criar um espaço de calma interior, onde a pessoa consegue se distanciar momentaneamente do turbilhão de emoções e enxergar a situação com maior clareza. Essa pausa mental funciona como uma válvula de escape, evitando que o estresse se acumule e se torne insuportável. Quando confrontada com uma emergência, a pessoa que já incorporou essas práticas tende a responder com mais equilíbrio, pois sua mente já está treinada a encontrar um centro de tranquilidade, mesmo em meio ao caos. Outro aspecto muitas vezes negligenciado é a importância da preparação física e do cuidado com o corpo como suporte à resistência emocional. Pesquisas atuais demonstram que o condicionamento físico regular influencia positivamente na capacidade de lidar com situações de alta pressão, graças ao fortalecimento do sistema nervoso e à liberação de neurotransmissores que promovem sensação de bem-estar. Não se trata simplesmente de estar forte ou saudável, mas de criar uma conexão entre corpo e mente, formando uma espécie de dupla de contra o estresse. Nesse sentido, atividades como exercícios aeróbicos, treinamento de força e até práticas de respiração controlada podem atuar como âncoras que sustentam a estabilidade emocional. Quando o corpo está preparado para enfrentar o esforço, a mente também se torna mais resistente ao impacto de estímulos adversos. Essa sinergia entre corpo e mente é uma das maiores para quem enfrenta momentos de crise, pois reforça a sensação de estar no controle, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Por fim, é indispensável entender que a resistência emocional também exige uma aceitação consciente das próprias limitações. A tentativa de ser invulnerável ou de suprimir emoções negativas pode, paradoxalmente, enfraquecer essa resistência, criando uma ilusão de controle que, na verdade, é frágil. Reconhecer que sentir medo, dúvida ou insegurança é uma resposta natural e humana permite que essas emoções sejam integradas ao processo de enfrentamento, ao invés de negadas ou reprimidas. Essa aceitação atua como uma base sólida sobre a qual é possível construir estratégias de enfrentamento mais autênticas e eficazes. Assim, ao invés de lutar contra suas próprias vulnerabilidades, o indivíduo aprende a utilizá-las como sinais de alerta, desenvolvendo uma escuta mais atenta às suas próprias necessidades e limites. Essa postura de autocompaixão e compreensão é uma das mais poderosas formas de fortalecer a resistência emocional, transformando fragilidade momentânea em uma fonte de força duradoura. Outra dimensão essencial para fortalecer a resistência emocional é a capacidade de desenvolver uma visão de longo prazo, mesmo em meio a crises pontuais. Quando confrontados com situações extremas, é comum focar apenas na urgência do momento, deixando de lado a importância de manter uma perspectiva maior. No entanto, uma mente treinada para enxergar além do presente consegue distinguir o que é realmente vital do que é passageiro. Essa habilidade de ampliar o horizonte mental funciona como uma âncora que impede que emoções descontroladas dominem as ações, permitindo que as decisões sejam tomadas com base em valores e objetivos duradouros. Por exemplo, ao enfrentar uma imediata, pensar na consequência de suas ações para além daquela situação, como a segurança de inocentes ou a preservação de uma causa maior, ajuda a sustentar a determinação, mesmo quando o medo tenta tomar conta. É como um navegador que, mesmo na tempestade, mantém o foco na rota final, ignorando os obstáculos momentâneos que parecem insuperáveis. Construir essa capacidade exige uma prática constante de reflexão e autoconhecimento.
Exercício de visualização de cenários futuros, por mais distantes, treinam o cérebro a não se afogar em detalhes superficiais, mas a manter uma atitude de serenidade perante o caos imediato. Além disso, criar uma rotina de análise de valores pessoais e profissionais reforça a sensação de propósito, atuando como uma bússola interna que orienta cada decisão. Quando uma pessoa consegue integrar sua visão de mundo ao momento presente, ela transforma o que poderia ser um desmoronamento emocional em uma oportunidade de reafirmar sua força interior. Essa perspectiva de longo prazo funciona também como um filtro que prioriza ações estratégicas, evitando reações impulsivas que podem agravar ainda mais a crise. Afinal, agir sob a influência de emoções momentâneas muitas vezes resulta em consequências irreversíveis, enquanto manter uma postura de reflexão consciente possibilita escolhas mais sensatas e eficazes. Outro aspecto que fortalece a resistência é a habilidade de transformar adversidades em fontes de aprendizado. Em vez de encarar os obstáculos apenas como obstáculos, é preciso enxergá-los como oportunidades para expandir limites pessoais e aprimorar habilidades. Essa mudança de mentalidade requer uma prática de ressignificação, na qual cada fracasso ou erro é reinterpretado como uma lição valiosa. Em situações de alta pressão, essa atitude pode ser a diferença entre sucumbir ao desânimo ou emergir mais forte. Imagine, por exemplo, um líder que, diante de uma decisão equivocada, não se deixa dominar pela culpa ou pelo medo de falhar, mas passa a enxergar o episódio como uma experiência de crescimento. Essa abordagem não apenas fortalece a resistência emocional, mas também alimenta uma autoconfiança mais sólida, que se traduz em maior estabilidade diante do imprevisível. A profundidade dessa estratégia reside na necessidade de desenvolver uma flexibilidade mental que permita adaptar-se às mudanças abruptas sem perder o equilíbrio. A rigidez, por mais que pareça uma virtude, muitas vezes funciona como uma trava que limita a capacidade de reagir com agilidade às surpresas do ambiente. Assim, aprender a modificar planos, ajustar estratégias, aceitar que nem tudo pode ser controlado é uma habilidade que demanda treino constante. A analogia do bambu que se curva diante do vento, sem quebrar, é perfeita para ilustrar essa postura. Quanto mais flexível for a pessoa, mais resistente ela se torna às tempestades externas, porque sua resistência não se apoia na rigidez, mas na capacidade de se adaptar às forças que a desafiam. Essa adaptabilidade mental, aliada ao autoconhecimento, serve como uma armadura invisível, reforçando a resistência emocional contra os impactos de mudanças repentinas e imprevistos. Por fim, essa busca por resiliência também está relacionada à prática de cultivar um otimismo realista. Não se trata de uma esperança ingênua ou de uma visão idealizada, mas de uma crença fundamentada na capacidade de superar dificuldades, mesmo que lentamente. Essa postura ajuda a evitar o desespero ou o sentimento de impotência, que podem minar a força interior. Ao mesmo tempo, é importante manter uma postura de vigilância constante, reconhecendo as próprias limitações sem se deixar dominar por uma falsa sensação de invencibilidade. Assim, o otimismo saudável funciona como um combustível que alimenta a resistência, especialmente quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ele atua como uma luz no fim do túnel, incentivando a persistência e a busca por soluções, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Essa combinação de visão de longo prazo, aprendizado contínuo, flexibilidade e otimismo realista formam uma base sólida para que a resistência emocional seja capaz de suportar as mais adversas tempestades, com a convicção de que, mesmo na pior das crises, há sempre uma oportunidade de recomeço. Ao aprofundar, é preciso reconhecer que a resistência emocional também está intrinsecamente ligada à capacidade de manter uma postura de aceitação diante das imperfeições, das falhas que inevitavelmente surgirão ao longo de uma crise. Muitas vezes, tentamos controlar cada detalhe, como se pudéssemos evitar o surgimento de dificuldades, mas essa ilusão de controle só alimenta o desgaste mental. Quando se aprende a aceitar que o imprevisto faz parte do processo, a carga emocional tende a diminuir, abrindo espaço para uma reação mais racional. Essa aceitação não significa resignação ou passividade, mas uma compreensão realista de que nem tudo está sob nossa influência direta. Imagine uma ponte suspensa. Quanto mais firme for sua base, mais ela consegue suportar oscilações e cargas inesperadas sem ruir. Da mesma forma,
Ao internalizar que certas adversidades são parte do percurso, sua resistência se fortalece, pois você deixa de gastar energia combatendo o inevitável e passa a direcionar esforços na adaptação e na busca de soluções. Outro aspecto importante nessa construção de resistência é a compreensão do papel do silêncio e do descanso mental. Em momentos de alta pressão, o ruído interno, carregado de preocupações, críticas e pensamentos acelerados, funciona como uma fumaça que obscurece a visão clara do que realmente importa. Para combater isso, é fundamental criar momentos de pausa consciente, onde o cérebro possa processar as informações de forma mais serena. Essas pausas não precisam ser longas, podem ser breves respirações profundas, uma caminhada silenciosa ou até uma simples mudança de foco. Nesse intervalo, o cérebro realiza uma espécie de limpeza mental, eliminando o excesso de ruminação e permitindo que a pessoa retome a situação com maior clareza. Assim, melhora-se a capacidade de distinguir o que exige atenção imediata do que pode esperar, evitando reações impulsivas e desgastantes que minam a resistência emocional. Além disso, é crucial desenvolver uma postura de autocompaixão, especialmente quando confrontado com as próprias limitações. A autocrítica severa, embora pareça uma tentativa de incentivar o aprimoramento, frequentemente atua como uma força destrutiva, corroendo a autoestima e alimentando um ciclo de desesperança. Quando você aceita suas vulnerabilidades com gentileza, reconhece que errar faz parte da condição humana, e isso abre espaço para uma resiliência mais genuína. Essa atitude de acolhimento interno funciona como um reforço psicológico, uma espécie de escudo emocional que impede que as derrotas momentâneas se tornem derrotas definitivas. É como um jardim que precisa de cuidados constantes. Ao nutrir suas próprias fragilidades com compreensão, você cria um solo mais fértil para o crescimento e a recuperação, fortalecendo sua resistência contra qualquer tempestade emocional. Outro ponto que merece destaque é a importância de estabelecer pequenos rituais de conexão consigo mesmo durante momentos de crise. Essas ações, muitas vezes simples, funcionam como âncoras que trazem estabilidade diante do caos externo. Pode ser uma música que traz paz, uma frase que reforce sua força interior ou uma lembrança de momentos passados de superação. Esses rituais atuam como pontos de referência emocional, ajudando a consolidar uma postura de calma e firmeza. Pense neles como os faróis de um navio em mar revolto, mesmo no escuro. Sua luz aponta para o caminho, orientando a navegação segura. Quando o corpo e a mente têm esses pontos de sustentação, a resistência se torna mais sólida, pois há uma conexão constante com aquilo que alimenta a esperança e a confiança, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Por fim, é fundamental perceber que a resistência emocional também se constrói a partir de uma postura de curiosidade e abertura às próprias emoções. Em vez de tentar suprimir o medo ou a ansiedade, o que muitas vezes aumenta sua intensidade, é mais útil observá-las com um olhar de investigação. Como um cientista que estuda um fenômeno desconhecido, você deve acolher esses sentimentos como informações valiosas, capazes de indicar que precisa de atenção ou cuidado. Essa atitude de curiosidade transforma emoções potencialmente destrutivas em ferramentas de autoconhecimento, fortalecendo a resistência e a autonomia emocional. Quando você passa a compreender os sinais do seu corpo e da sua mente, adquire maior controle sobre as suas reações, podendo escolher conscientemente como agir diante do turbilhão. Assim, ao invés de ser das próprias emoções, você se torna seu próprio aliado, fortalecendo a maturidade emocional necessária para resistir às mais duras tempestades internas. Ao refletir sobre essa importância de aceitar a própria vulnerabilidade, podemos perceber que ela também atua como um catalisador para o desenvolvimento de uma maior compaixão por si mesmo. Quando nos permitimos reconhecer nossas fraquezas sem julgamento, abrimos espaço para um processo de cura que não depende de uma força superficial ou de uma máscara de invulnerabilidade. Essa postura sincera favorece a construção de uma relação mais realista e gentil com as próprias emoções, reduzindo o medo de fracassar, que muitas vezes é uma fonte de desgaste emocional. Assim, ao invés de tentar esconder ou negar o medo, podemos usá-lo como um sinal de alerta que indica onde há necessidade de atenção e cuidado. Essa atitude, por sua vez, fortalece a autoestima, pois reforça a compreensão de que, mesmo com limitações, somos capazes de avançar com coragem e autenticidade. Outro aspecto que merece atenção é o papel do ambiente na construção dessa resistência emocional.
A influência de círculos sociais, familiares e profissionais pode atuar como uma rede de suporte ou, paradoxalmente, como uma armadilha que alimenta inseguranças. Quando estamos cercados de pessoas que reforçam a ideia de que fraquezas são sinais de fraqueza, tendemos a internalizá-las como verdades absolutas, o que limita nossa capacidade de resistir às pressões externas. Em contrapartida, ambientes que promovem diálogo aberto, validação e incentivo ao crescimento emocional criam condições favoráveis para o fortalecimento interno. Esses espaços funcionam como um espelho que reflete nossas emoções de modo construtivo, ajudando a consolidar um senso de identidade mais resiliente. Assim, a resistência emocional também está relacionada à qualidade das conexões humanas, que podem atuar como fontes de inspiração, acolhimento e aprendizado. Por outro lado, é fundamental compreender que a resistência não é uma linha de chegada definitiva, mas um processo contínuo de adaptação. Muitas vezes, acreditamos que devemos estar sempre fortes, sempre no controle, o que gera uma pressão desnecessária. Contudo, a verdadeira força reside na capacidade de reconhecer momentos de fragilidade, mesmo assim, seguir em frente. Essa percepção exige uma mudança de perspectiva. Ao invés de ver a vulnerabilidade como uma fraqueza, podemos encará-la como uma oportunidade de crescimento, pois ela revela aspectos internos que precisam ser trabalhados. Essa abordagem permite que o indivíduo desenvolva uma flexibilidade emocional que, ao mesmo tempo, acolhe o sofrimento e o transforma em uma força motriz. Dessa forma, o reconhecimento das próprias limitações torna-se uma estratégia de resistência, pois impede que o desgaste emocional atinja níveis insuportáveis e estimula a busca por soluções criativas. Ainda nesse contexto, é importante destacar a influência de práticas que fortalecem a conexão com o presente, como a atenção plena. Quando estamos totalmente imersos na experiência do agora, deixamos de lado as projeções negativas ou expectativas irreais que alimentam o medo de fracassar. Essa prática ajuda a construir uma espécie de escudo mental que nos impede de sermos arrastados por ansiedades futuras ou arrependimentos passados. A atenção plena também favorece a observação de nossas emoções sem julgamento, ajudando a evitar que elas se tornem tormentas incontroláveis. Assim como o navegador que ajusta sua rota diante de tempestades, quem cultiva essa presença consciente consegue manter o rumo, mesmo em meio às ondas agitadas do instinto de fuga ou de desânimo. Quanto mais treinamos essa postura, mais natural ela se torna, e mais forte nossa resistência emocional se torna, pois passamos a confiar na nossa capacidade de navegar por momentos difíceis sem perder a estabilidade. Por fim, é preciso enfatizar que a resistência emocional também depende de uma disposição para reinventar-se continuamente. Quando nos deparamos com obstáculos que parecem insuperáveis, muitas vezes tentamos agir com soluções do passado, estratégias que já não funcionam mais diante de novas circunstâncias. A verdadeira resistência exige uma mente aberta, capaz de criar novas rotas, de imaginar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Essa flexibilidade criativa é o que nos permite transformar crises em oportunidades de inovação pessoal. Quando assumimos essa postura, deixamos de ser das adversidades e passamos a enxergá-las como chances de crescimento. Nesse processo, a autoconfiança se fortalece, pois aprendemos que podemos adaptar nossas ações às mudanças, que podemos nos reinventar frente às perdas e que, mesmo na derrota, há sempre uma lição a ser extraída. Assim, a existência se torna uma arte de se reinventar constantemente, de se ajustar às marés da vida, fortalecendo a alma para enfrentar o próximo desafio com esperança renovada. Ao aprofundar ainda mais na compreensão do fortalecimento da resistência emocional, é importante reconhecer que ela também se alimenta do cultivo de uma narrativa interna que valorize a autonomia e a autossuficiência. Quando uma pessoa internaliza a ideia de que consegue se virar sozinha diante das adversidades, ela desenvolve uma espécie de força silenciosa que atua como uma âncora nos momentos mais turbulentos. Essa autonomia, entretanto, não se traduz em isolamento, mas na confiança de que seu próprio julgamento e recursos internos são suficientes para atravessar tempestades. Para isso, é necessário investir na construção de uma autoimagem positiva, que valorize as conquistas pessoais, por menores que sejam. Essa autoconfiança, por sua vez, funciona como um escudo contra os do pessimismo ou da dúvida, que frequentemente minam nossa resistência. Quando acreditamos na nossa capacidade de superar obstáculos, mesmo que em passos pequenos,
Criamos uma base sólida para enfrentar desafios maiores sem sucumbir ao desânimo ou à sensação de impotência. Outro fator que reforça essa resistência é o desenvolvimento de uma postura de curiosidade ativa diante das próprias emoções. Em vez de se limitar a sentir medo ou ansiedade, é possível adotar uma atitude investigativa, como se estivesse examinando um fenômeno desconhecido. Por exemplo, ao perceber que uma onda de insegurança surge ao pensar em uma decisão difícil, o ideal é questionar-se: por que estou me sentindo assim? Quais pensamentos estão alimentando essa sensação? Essa prática promove uma maior clareza e evita que emoções intensas se transformem em tempestades incontroláveis. Além disso, ao entender as raízes de certas emoções, fica mais fácil escolher estratégias específicas para gerenciá-las, como técnicas de respiração, distração saudável ou até mesmo a busca por apoio externo. Essa análise contínua do próprio estado emocional cria um ciclo de autoconhecimento que, por sua vez, fortalece a resistência, pois reduz a sensação de estar à mercê de impulsos ou reações automáticas. Outra faceta muitas vezes negligenciada consiste na importância de estabelecer limites saudáveis. Quando uma pessoa não consegue delimitar o que é aceitável ou não em sua vida, acaba se esgotando emocionalmente ao tentar agradar, evitar conflitos ou assumir responsabilidades que não lhe cabem. Consequentemente, essa sobrecarga de expectativas desgasta suas forças internas, tornando-a mais vulnerável diante de qualquer crise. Por outro lado, aprender a dizer não, a recusar tarefas que excedem sua capacidade ou a estabelecer prioridades claras funciona como uma barreira protetora que preserva sua energia emocional. Nesse aspecto, a assertividade não é apenas uma habilidade social, mas uma estratégia vital para manter a integridade mental. Ao exercer essa postura, você evita o acúmulo de ressentimentos, frustrações ou exaustão e reforça a confiança de que possui controle sobre sua própria vida. Assim, suas energias não se dispersam em conflitos desnecessários, permanecendo concentradas naquilo que realmente importa. Adicionalmente, há um papel fundamental na resistência emocional que se dá pelo reconhecimento de que o fracasso não é uma sentença definitiva, mas uma parte natural do processo de crescimento. É comum que, diante de uma dificuldade, surja a tentação de se recriminar ou de interpretar o revés como uma falha pessoal irreparável. Porém, uma visão mais madura e resiliente ensina que cada erro carrega uma oportunidade de aprendizado, uma chance de ajustar estratégias e fortalecer a própria caminhada. Para consolidar essa postura, é preciso cultivar uma mentalidade de crescimento, na qual o foco está na evolução contínua e não na perfeição. Essa perspectiva reduz a ansiedade de errar, pois compreende que o caminho para a superação é pavimentado por tropeços e acertos. Assim, ao aceitar que o fracasso é uma etapa inevitável, você diminui o impacto emocional das derrotas, preservando sua motivação e sua força de permanecer na luta, mesmo quando tudo parece desmoronar ao redor. Por fim, uma das estratégias mais poderosas para ampliar essa resistência é a prática constante de gratidão. Surpreendentemente, a capacidade de valorizar o que já temos, ao invés de focar apenas no que falta ou no que deu errado, atua como um baluarte contra o desespero. Quando nos concentramos nas pequenas vitórias diárias, nas pessoas que nos apoiam ou nos momentos de paz, fortalecemos um sentimento de plenitude que contrabalança a sensação de vazio ou de incapacidade. Esse olhar de gratidão funciona como um remédio psicológico que reduz a carga de emoções negativas e aumenta a sensação de controle sobre a própria vida. Além disso, ela incentiva uma atitude de esperança, mesmo nos momentos mais sombrios, porque reforça a ideia de que há sempre algo pelo qual vale a pena lutar. Assim, a resistência emocional se enraiza não apenas na força de enfrentar o que vem de fora, mas na capacidade de valorizar e fortalecer o interior, cultivando uma perspectiva de esperança e de apreciação contínua pelo simples fato de estar vivo, enfrentando os desafios com coragem e fé na própria capacidade de recomeçar. Ao explorar a profundidade dessa resistência, é importante notar que ela também está atrelada à capacidade de reinventar suas próprias narrativas diante das crises. Quando confrontados com situações que parecem insuperáveis, muitas pessoas se agarram a uma história internalizada de que são incapazes, fracas ou predestinadas ao fracasso. Porém, essa narrativa pode ser modificada, transformando-se em uma ferramenta poderosa de empoderamento. O ato de reescrever o próprio roteiro, de enxergar-se como alguém que já superou dificuldades anteriores, reforça a autoconfiança e estimula a coragem de enfrentar o presente.
Essa mudança de perspectiva exige uma atenção consciente às próprias crenças limitantes, que muitas vezes operam de forma automática, alimentadas por experiências passadas ou por mensagens recebidas ao longo da vida. Ao questionar essas convicções, você começa a reconhecer que elas podem ser apenas histórias que você aceitou como verdades absolutas, mas que, na realidade, são moldáveis e sujeitas à transformação. Adicionalmente, é fundamental entender que a resistência emocional também requer uma postura de coragem silenciosa, que muitas vezes se manifesta na capacidade de persistir mesmo quando o cansaço é intenso. Essa coragem silenciosa não é a ausência de medo, mas a disposição de seguir adiante apesar dele. Imagine uma montanha-russa emocional. Mesmo quando a ansiedade ou o desânimo parecem querer dominar, há uma decisão de não ceder ao impulso de abandonar ou se entregar ao desespero. Essa decisão, tomada muitas vezes de forma quase instintiva, é alimentada por uma convicção interna de que o esforço presente é temporário e que o resultado final vale a pena. Essa atitude exige uma disciplina diária, que pode ser fortalecida por rituais de afirmação própria ou por pequenas ações que reforçam a sensação de controle. Ao manter essa postura, você cria uma espécie de alicerce invisível que sustenta sua força de resistência mesmo diante das tempestades mais. Outro ponto que enriquece essa discussão é a importância de cultivar uma curiosidade saudável sobre o próprio processo de sofrimento e superação. Quando nos deparamos com momentos de vulnerabilidade, muitas vezes evitamos refletir sobre eles por medo de nos aprofundarmos em emoções desconfortáveis. Contudo, ao olhar de perto para esses momentos, como um explorador que investiga uma terra desconhecida, podemos descobrir aspectos de nós mesmos que ainda não conhecemos. Essa exploração interior permite identificar padrões de comportamento, gatilhos emocionais e possíveis áreas de crescimento. Além disso, ao encarar o sofrimento como uma oportunidade de autoconhecimento, transformamos a dor em uma ponte para o fortalecimento interno. É como um artesão que, ao trabalhar uma peça de barro, consegue moldar uma figura mais resistente e bela ao entender suas imperfeições. Dessa forma, cada episódio de dificuldade vira uma oportunidade de aprender algo novo sobre suas próprias forças e limites, ampliando sua capacidade de resistência. Simultaneamente, essa postura de autoconhecimento exige uma disposição de encarar a própria vulnerabilidade com honestidade radical. Não adianta esconder ou minimizar o que sentimos, pois isso apenas alimenta a sensação de isolamento e impotência. Ao contrário, é preciso aceitar que certos sentimentos negativos fazem parte do processo humano, que eles são como nuvens passageiras no céu de nossa experiência. A aceitação plena dessas emoções cria uma base sólida de autenticidade, que por sua vez fortalece a resiliência. Quando você reconhece sua vulnerabilidade, ela deixa de ser uma fraqueza a ser escondida e passa a ser uma fonte de conexão consigo mesmo. Essa conexão é o que alimenta a coragem de seguir em frente, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Além disso, essa atitude promove uma maior empatia consigo mesmo, reduzindo a autocrítica excessiva, que muitas vezes funciona como um peso adicional, dificultando a recuperação emocional. Outra estratégia essencial é desenvolver uma rotina de pequenas ações que reforcem o sentimento de progresso, mesmo em face de obstáculos. Muitas pessoas subestimam o poder de ações cotidianas simples, como organizar o ambiente, estabelecer metas pequenas e celebrá-las, ou dedicar alguns minutos diários à reflexão. Essas ações criam uma sensação de avanço constante, que é fundamental para manter a motivação e a esperança. Quando o indivíduo percebe que consegue realizar tarefas, por menores que sejam, sua autoconfiança se renova. Assim como uma escada que leva a um degrau de cada vez, essa sequência de pequenas conquistas constrói uma escadaria sólida para superar crises maiores. Além disso, esses gestos reforçam a ideia de que o controle não é uma ilusão, mas uma conquista diária, que se constrói com persistência e atenção plena. A soma dessas pequenas vitórias é o que, ao longo do tempo, sustenta uma resistência emocional mais robusta e duradoura, capaz de suportar os momentos mais difíceis com uma postura de esperança e determinação. Outra faceta muitas vezes negligenciada na construção de resistência emocional consiste na importância de cultivar uma atitude de curiosidade sobre as próprias reações e processos internos. Quando enfrentamos uma crise, tendemos a reagir impulsivamente ou a nos fechar em uma narrativa de desamparo, o que reforça o sentimento de impotência. No entanto,
Ao invés de se deixar dominar por essa tendência, é possível adotar uma postura de explorador que investiga seus próprios sentimentos como se estivesse descobrindo um território desconhecido. Por exemplo, ao sentir uma onda de ansiedade subir repentinamente, ao invés de tentar sufocá-la ou fugir dela, pode se perguntar: o que exatamente estou sentindo neste momento? Quais pensamentos estão alimentando essa sensação? Essa atitude de investigação transforma uma emoção avassaladora em uma oportunidade de autoconhecimento, permitindo identificar gatilhos específicos e, assim, desenvolver estratégias mais eficazes para lidar com eles. Além de diminuir a sensação de vulnerabilidade, essa postura amplia a compreensão de si mesmo, fortalecendo a capacidade de autogerenciamento diante dos desafios. Outra estratégia poderosa é o desenvolvimento de uma escuta atenta às próprias emoções, sem julgamento ou crítica. Quando não nos permitimos ouvir o que sentimos, criamos uma espécie de muro invisível que impede que nossas emoções sejam processadas de forma saudável. Ao contrário, quando adotamos uma postura de observador gentil, conseguimos captar nuances que antes passavam despercebidas. Por exemplo, perceber que além do medo, há também uma ponta de esperança ou insatisfação amplia o entendimento do que realmente está em jogo. Essa escuta ativa funciona como um mapa interno, orientando nossas ações com maior precisão e evitando que emoções reprimidas ou ignoradas acabem se acumulando, como uma panela de pressão prestes a explodir. Quanto mais treinamos essa sensibilidade, mais fácil fica distinguir entre o que é uma reação momentânea e o que representa uma necessidade verdadeira de cuidado ou mudança, permitindo respostas mais alinhadas com nossos valores e objetivos. Outro aspecto relevante é a capacidade de transformar, que parece ser uma derrota, em uma oportunidade de inovação. Isso exige um olhar criativo e uma disposição de se adaptar rapidamente às novas circunstâncias. Imagine uma equipe de embarcação que, ao enfrentar uma tempestade inesperada, percebe que precisa alterar sua rota para evitar um iceberg oculto. Nesse momento, a resistência não está em insistir na rota original, mas em se ajustar para garantir a sobrevivência. Assim, diante de dificuldades, é imprescindível abandonar a ideia de que tudo deve ocorrer exatamente como planejado e abraçar a flexibilidade como uma aliada estratégica. Essa atitude não significa conformar-se com o que é, mas sim aceitar que há múltiplas possibilidades de seguir adiante. Ao fazer isso, você amplia seu repertório de soluções, evita o esgotamento mental causado por tentativas frustradas de manter a mesma estratégia e reforça sua resistência ao fracasso. Cada tentativa de reinvenção, mesmo que pareça uma saída improvisada, fortalece sua habilidade de ver obstáculos como oportunidade de crescimento, ao invés de sinais de derrota definitiva. A conexão com o corpo também tem papel decisivo na resistência emocional. Quando negligenciamos a importância do bem-estar físico, ficamos mais vulneráveis às oscilações de humor, ao cansaço extremo e à sensação de incapacidade. Por outro lado, ações simples como movimentar-se regularmente, praticar alongamentos ou até mesmo manter uma postura corporal aberta atuam como estímulos que modulam a resposta do sistema nervoso. Pense na sensação de sair de uma postura curvada e adotar uma postura ereta. Imediatamente, o humor melhora, a confiança aumenta e a sensação de controle se fortalece. Essas mudanças físicas enviam sinais ao cérebro de que há uma situação sob controle, o que, por sua vez, reforça a resistência emocional. Além disso, o cuidado com o corpo ajuda a regular a produção de hormônios ligados ao estresse, como o cortisol, criando um ambiente interno mais propício ao equilíbrio emocional. Portanto, investir na saúde física não é um luxo, mas uma necessidade estratégica para quem deseja manter a firmeza diante das adversidades mais intensas. Ainda nesse contexto, é fundamental reconhecer que a resistência verdadeira também envolve a capacidade de desapegar de resultados específicos. Muitas vezes, ficamos presos ao anseio de que tudo aconteça de uma determinada maneira, o que gera uma pressão adicional que desgasta nossas forças internas. Quando passamos a aceitar que nem tudo está ao nosso alcance e que o controle é muitas vezes uma ilusão, abrimos espaço para uma postura mais leve e flexível. É como soltar uma âncora que nos prende ao passado ou a expectativas irreais, permitindo que a navegação continue mesmo em mares turbulentos. Essa habilidade de desapego não significa desinteresse ou apatia, mas uma compreensão profunda de que a vida é imprevisível e que, ao aceitar isso, reduzimos o impacto de frustrações e decepções. Assim,
A resistência se fortalece porque deixamos de gastar energia tentando controlar o incontrolável, concentrando nossas forças em ações que realmente podem fazer a diferença. Cada vez mais, entendemos que a verdadeira força reside na liberdade de adaptar-se às circunstâncias, mantendo uma postura de esperança e abertura, mesmo quando o cenário ao redor parece desmoronar. Quando pensamos na resistência emocional, uma das facetas mais subestimadas é a habilidade de manter uma postura de curiosidade contínua diante das próprias emoções. Essa postura não é passiva, mas uma atitude ativa de investigação, que busca entender os movimentos internos como se fossem fenômenos naturais a serem estudados. Em momentos de crise, muitas vezes nos deixamos envolver por emoções intensas que parecem dominar toda a nossa percepção, criando uma cortina de fumaça que bloqueia a clareza. Contudo, ao treinar uma postura de observador atento, começamos a perceber que emoções como ansiedade, raiva ou desesperança não são inimigos irreversíveis, mas sinais de que algo precisa de atenção. Por exemplo, ao perceber uma sensação de impotência, ao invés de reagir automaticamente com desespero, é possível questionar-se: o que realmente está acontecendo neste momento? Quais pensamentos estão alimentando essa sensação? Essa abordagem funciona como uma lupa, que amplia a compreensão de nossas reações, permitindo uma intervenção mais consciente e eficaz. Esse processo de investigação interna favorece a formação de uma espécie de diálogo compassivo com a própria vulnerabilidade. Ao invés de se tornar um julgamento severo ou uma autocrítica implacável, essa postura de curiosidade abraça as emoções como parte integrante do ser humano, reconhecendo sua legitimidade. Essa atitude promove uma maior aceitação de si mesmo e evita o ciclo destrutivo de negação e repressão, que muitas vezes aumenta o sofrimento ao criar uma distância entre quem sente e quem observa. Quando aprendemos a acolher nossas emoções com respeito e interesse genuíno, tornamo-nos mais capazes de identificá-las em sua origem, reconhecendo quais pensamentos, memórias ou crenças estão alimentando esses estados. Assim, a resistência se fortalece, pois não estamos mais lutando contra nossas emoções, mas aprendendo a entendê-las e, assim, a gerenciá-las com maior autonomia. Nesse sentido, a investigação interna funciona como uma ponte que conecta o mundo emocional ao racional, formando uma parceria que favorece a estabilidade emocional. Outro aspecto importante é a capacidade de transformar a narrativa que contamos sobre nossas dificuldades. Quando enfrentamos obstáculos, muitas vezes nos convencemos de que somos incapazes ou que a situação é totalmente fora de nosso controle, o que alimenta um sentimento de desesperança. No entanto, é possível aprender a reescrever essa história, adotando uma perspectiva de crescimento e de oportunidade de aprendizado. Por exemplo, ao invés de interpretar uma falha como uma derrota definitiva, podemos enxergá-la como uma experiência que revela áreas de melhoria, um passo necessário na nossa evolução pessoal. Essa mudança de narrativa exige uma postura de abertura para o que ainda não foi descoberto, uma disposição de explorar as possibilidades que surgem mesmo em meio às dificuldades. Assim como um artesão que ajusta suas ferramentas para moldar uma peça mais resistente, podemos ajustar nossa visão interna para transformar o que parecia um fracasso em uma oportunidade de aprimoramento. Essa habilidade de recontar a própria história é uma poderosa contra o enfraquecimento emocional, pois reforça a sensação de que, mesmo diante de adversidades, temos recursos internos capazes de transformar o sofrimento em força. Outro ponto que amplia essa resistência é a conscientização de que a autocompaixão desempenha papel fundamental nesse processo. Muitas pessoas interpretam o esforço de manter a calma ou de superar obstáculos como uma demonstração de força dura e implacável, esquecendo que a verdadeira força nasce do acolhimento gentil às próprias fragilidades. Quando nos permitimos sentir medo, insegurança ou dúvida sem julgamento, criamos uma espécie de espaço interno de segurança, onde podemos refletir de forma mais clara e menos reativa. Essa postura de acolhimento não reduz o valor do esforço, pelo contrário, reforça-o, pois reconhece que a vulnerabilidade é parte do percurso humano. Assim, ao tratar-se com gentileza, você evita que emoções negativas se transformem em pesos esmagadores, preservando sua energia emocional. Essa autocompaixão também favorece a paciência consigo mesmo, permitindo que as dificuldades sejam encaradas com uma postura mais serena, que valoriza o processo de crescimento, independentemente do tempo que ele exija. Por fim,
É importante perceber que a resistência emocional também se nutre da capacidade de criar rotinas de autocuidado que reforcem o bem-estar geral. Essas rotinas vão além de ações superficiais, envolvem atitudes que sustentam a saúde mental de forma integral. Pode ser uma prática diária de respiração consciente, uma rotina de pausas para desconectar-se do ritmo acelerado, ou um momento dedicado à reflexão sobre realizações, por menores que sejam. Essas ações funcionam como pequenos reservatórios internos, que se enchem com positividade e tranquilidade, criando uma base sólida para enfrentar o que vier. Quando o corpo e a mente estão alinhados por esses cuidados, a resistência se torna mais resiliente, pois a pessoa tem recursos de recuperação mais rápidos, além de maior clareza na tomada de decisão. Esses momentos de autocuidado, por mais simples que pareçam, atuam como uma espécie de âncora, que mantém a pessoa nutrida emocionalmente e pronta para responder aos desafios com maior equilíbrio, criatividade e esperança. Aprofundando ainda mais na construção de uma resistência emocional sólida, é fundamental explorar como o domínio sobre nossas próprias percepções pode transformar completamente nossa forma de reagir às adversidades. Muitas vezes, a dificuldade não está na situação em si,